Estamos na segunda parte do vídeo sobre religiões comparadas. Hoje nós estamos falando sobre o catolicismo romano. Surgimento do papado e da mariolatria. De 200 a 276 antes de Cristo, de 200 antes de Cristo a 276 até depois de Cristo, os imperadores romanos, eles acabam por fim se declarando como sumo sacerdote ou sumo pontífice da ordem babilônica. Isso era uma religião onde tinha uma mesclagem de deuses, e tem algo interessante nessa religião que vai trazer uma mudança na concepção do cristianismo no futuro, que é a crença num Deus homem e numa deusa mulher. Quando Graciano ele vai negar de liderar essa religião não cristã, Damaso, bispo da igreja cristã, Graciliano depois ele passa então a negar isso de uma forma veemente, e Damaso, ele como bispo da igreja cristã, ele vai então propor a Graciano que ele possa então ser o pontífice da igreja católica romana. Ele foi nomeado para esse cargo em 378 depois de Cristo. Depois disso, ele vai unir algumas das teorias pagãs juntamente com as teorias cristãs. É nesse momento que Maria passa a ser reconhecida ou tem uma certa semelhança, sendo ela a rainha dos céus. E assim começa a igreja a sair por completo daquilo que o Senhor tinha preparado para ela. É certo que isso não ocorre de uma hora para outra. Isso vai ocorrer de maneira gradual. Nós podemos ver que até 196 a igreja, dentro da sua pregação, ela não tem uma pregação com heresia. A partir de 196, Zeferino, que era bispo de Roma, ele começa um movimento herético contra a divindade de Cristo. Depois, em 217 depois de Cristo, Calixto ele vai se tornar bispo de Roma, e ele vai se colocar à frente desta campanha contrária ao que se chama contra a divindade de Cristo ser um Cristo humano. Em 270 vai passar a existir a vida monástica que vai surgir no Egito. Essa vida monástica ela tem como patrono Santo Antônio. Ele que começa tal forma. Em 370 começam os cultos aos santos por Basílio de Cesareia e Gregório Naziranzo, Ele então começam a ter essas posturas e começa a colocar imagens no altares das igrejas para que possam ali receberem orações. Isso é um costume da religião pagã. Em 400 começa as orações pelos mortos, que é uma interpretação de uma série de religiões que aconteciam tanto no Oriente Médio, Oriente Próximo e religiões pagãs que haviam ali na Europa. Vimos que Maria é proclamada Mãe de Deus em cerca de 431, em 513 vem a definição do purgatório, e mediante a isso vai surgindo outros aspectos
heréticos, né, dentro disso. Exemplo, 819, tem a aceitação da Assunção de Maria, passa a ser algo que é observado. Em 880 começa a canonização dos santos. A transubstanciação, que é algo que é bem debatido, começa em 1215. E a Igreja Católica, então, começa a sair daquilo que é chamado de confissão positiva de fé. Ela passa, então, a ter um ato, né, se afastando da pregação do Evangelho. Em 1573, começa a utilização dos livros apócrifos. Eles deixam de ser apócrifos e passam a ser deuterocanônicos. Depois, em 1854, vem a dogmatização, aonde vai imacular a Virgem Maria, a Conceição de Maria. Maria, ela tem Jesus, mas continua sendo virgem. E assim, em 1950, foi declarado, se tornou dogma, que Maria realmente foi assunta aos céus, ou seja, foi levada aos céus. Tudo isso, para você que já estuda a Bíblia, sem necessidade da gente ficar abrindo a Bíblia, mostrando, né, algo ou outro que vai contrário, você já sabe que essas coisas se afastam da pregação do cristianismo, daquilo que nós temos como ortodoxo. Vamos ver então o culto aos santos. O culto aos santos, ele vai ter uma origem dentro da observação de outras religiões do Oriente Próximo e até na Europa. Era comum essas pessoas fazerem estátuas, imagens ou pintar os seus antepassados e adorar os seus antepassados como se eles tivessem o poder de mediar entre os céus e a terra, entre a terra e os céus, podendo interceder por eles de uma forma mais clara, uma forma mais veemente, mediante a Deus ou mediante aos deuses ali naquele momento. E antigamente o imperador, os reis, os líderes, eles eram consagrados dentro da igreja, eles recebiam a coroa dentro da igreja. E a prova disso tem na história uma declaração de Napoleão, que quando ele foi receber a sua coroa do sacerdote católico, ele toma a coroa do sacerdote católico e ele fala, o imperador, ele coroa a ele mesmo. Ele quis dizer, olha, eu não estou debaixo da sua autoridade, eu tenho minha própria autoridade. Então, eles eram nomeados dentro da Igreja Católica, ou consagrados, ou sagrados dentro da Igreja Católica, e ali naquele momento se fazia um busto deles, ou uma imagem, e eles eram colocados ali como figura da pessoa tal, e etc. E as pessoas então começaram a pedir a essas imagens, a orar a estas imagens. Isso se evoluiu, tal pensamento. Começaram então a fazer imagem e escultura dos personagens bíblicos, para que pudessem ensinar. Contudo, as pessoas passaram a orar, a pedir a esses santos. Começou a surgir algumas coisas que as pessoas relatavam que eram milagres, então a veneração a esses santos se tornou algo de extrema necessidade ao catolicismo romano, porque se tirasse tal prática, o catolicismo acabava caindo, né, de padrão, porque isso tinha atraído pessoas para ele. Eu tenho uma confissão de um amigo meu que foi padre, e ele fala que ele era adorador da Santa Teresa, e ele levava rosas para a imagem todo dia de manhã no convento,
e ele ajoelhado ali fazia o seu devocional mediante aquela imagem. Aí um padre, já um senhor, colocou a mão nos ombros dele: meu filho, o que você está fazendo? Ele disse: estou fazendo o meu devocional. E o padre disse para ele: meu filho, você não sabe que isso é uma estátua? Pelo amor de Deus, levanta daí que isso não vai poder fazer nada por você. Ele não é protestante, ele continua sendo católico. Então ele contou isso, né, para falar que existem muitos ensinos errados em tudo quanto é religião. Isso é extremamente verdade. Terminamos o segundo vídeo, já estamos nos direcionando para o terceiro.